Olá, turma do nono ano. No vídeo de hoje a gente vai fazer a nossa correção da última aula, certo? Que são as páginas 98 até a 102. Então, era o restinho do conteúdo que a gente precisava ver. Fazendo essa correção, vou enviar para vocês um arquivo em PDF para servir como a nossa revisão, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão fala o seguinte: determinar as coordenadas dos vértices das parábolas que representam as seguintes funções. Então, a gente vai determinar o vértice, se lembra lá na última aula, que a gente vai encontrar o x e o y do ponto mínimo ou do ponto máximo da parábola, ok? Mas antes da gente começar, eu queria só reconsiderar com vocês um detalhe, certo? Na última aula, no vídeo, eu coloquei menos b sobre 2a para encontrar o valor de x, ok? Gente, o valor de y, eu falei que era delta sobre 4a. Só que tem só um sinalzinho de menos negativo na frente, certo? É menos delta sobre 4a, tá bom? Eu esqueci de colocar o sinal. Então, vamos lá. Temos a nossa primeira função, que é x ao quadrado menos 2x menos 8. Então, para me encontrar o vértice, eu tenho que utilizar essas duas fórmulas, né? Menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Então, aqui, ó, esse b e esse a, eu vou substituir daqui, ó. Quem é o meu ar aqui, ó? Vai ser quem está perto do x ao quadrado. O meu b vai ser aqui quem está pertinho do x. E o meu c vai ser o termo independente. Então, se a gente analisar, ó, x ao quadrado, o valor de a vai ser 1, o valor de b menos 2 e o valor de c menos 8. Identifiquei as variáveis, vou fazer o quê? Ó? Vou aplicar aqui, ó, menos b sobre 2a. Quem é b? Menos 2. Então, repete, ó, menos, o b é menos 2, então fica menos 2, dividido por 2 vezes a. O a não é igual a 1, então fica 2 vezes 1. Vamos fazer esse sinal aqui, ó, menos com menos, mais. Então, sai o mais 2 do parênteses. E 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Encontrei o valor de x, ó. Primeiro, 1. Agora eu vou encontrar quem? O meu y. E para me encontrar o y, eu utilizo menos delta dividido por 4 vezes o valor do a. Só que o delta, eu tenho que usar o quê? A fórmula dele. B ao quadrado menos 4ac. Gente, está bem aqui embaixo, eu não sei se dá para vocês verem direito, tá? Mas a gente vai utilizar aquela fórmula. B ao quadrado menos 4ac. Quem é o meu B, ó? Menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que é um valor de a, 1. Então, fica 4 vezes 1 vezes o valor de c. Quem é o valor de c? Menos 8. Montei, substituí, o que é que eu vou fazer agora? Vou resolver, ó. Menos 2 ao quadrado fica 4. Menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. E 2 vezes 2, 4. Agora eu faço aqui, ó, o jogo dos sinais, ó. Menos com menos, mais. Mais com mais do 1 fica positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. 4 mais 32, delta é igual a 36. Tia, encontrei o valor do delta, o que é que eu faço agora? Vamos só substituir aqui, ó. Né? Menos delta dividido por 4a. Então, fica menos 36, que é o valor do delta que eu encontrei, dividido por 4 vezes a. O valor de a não é 1, então fica 4 vezes 1. Agora, repete, ó. Menos 36 e 4 vezes 1, 4. Multipliquei. Agora eu faço, ó, 36 dividido por 4, 9. Aqui não está negativo, então vai continuar negativo também. É como se ficasse, ó, menos com mais. Ah, tia, não precisa fazer esse jogo do sinal. Aqui já não está negativo, é só repetir. Então, repete o menos 36 dividido por 4, 9. Então, quem é o valor do y? Menos 9. Qual é a minha coordenada? X igual a 1 e y igual a menos 9. Ok? Vamos lá. Alternativa C. Da mesma forma, tá? Eu tenho menos x
ao quadrado mais 8x menos 15. Então, eu vou substituir os valores que eu preciso para me encontrar o valor de x menos b sobre 2a e para encontrar o valor de y menos delta dividido por 4a. Então, eu já sei aqui, ó, que a vai ser igual a menos 1, está menos x ao quadrado, então a vai ser igual a menos 1. B vai ser mais 8 e c vai ser igual a menos 15. A, B e C. Então, vamos lá. Repita o sinal de menos, ó. Repetir aqui o sinal de menos. Quem é o meu B? 8 positivo, então fica menos 8. Dividido por 2 vezes A. Então, fica 2 vezes menos 1, ó. O valor de A não é menos 1? Então, eu substituí. Onde tinha B, coloquei 8. E onde tinha A, vou substituir por menos 1. Substituir, agora eu vou resolver os sinais, ó. Menos com mais, dá menos. Fica menos 8. Dividido. 2 vezes menos 1, dá menos 2. Então, fica menos 8 dividido por menos 2. Sinais iguais, ó. Menos com menos, vai dar mais. É uma divisão. Menos com menos, mais. 8 dividido por 2, 4. Então, meu valor de x, ó, é igual a quanto? 4. Primeiro ponto. O primeiro do par ordenado, o valor de x vai ser 4. Agora, para me encontrar o valor do y, vai ser quem? Menos delta dividido por 4a. Então, se eu tenho que saber o valor de delta, eu vou aplicar aquela fórmula. B ao quadrado menos 4ac, ó. Olha ela aqui. B ao quadrado menos 4ac. Então, eu vou substituir, no lugar do B, vou colocar o 8 ao quadrado, menos 4 vezes A. Quem é o valor de A lá em cima? Menos 1. Então, onde tem A, coloco por menos 1. Vezes o valor de C. Quem é o valor de C? Ó, menos 15. Então, eu estou substituindo para a gente encontrar o nosso delta. Substituir todo mundo de acordo com essa função. Vou resolver 8 ao quadrado, 8 vezes 8 dá 64. Agora eu faço o jogo dos sinais, ó. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 15, 60. Então, meu delta é 64 menos 60, que é igual a quanto? 4. Encontrei o meu valor do delta, agora eu vou lá na nossa formulazinha aqui, ó, menos delta sobre 4a, e vou substituir. Vou repetir o sinal de menos, ok? Repito o sinal de menos. Quem é o meu delta? 36. Então, coloca aqui, ó. Delta é igual, perdão, aqui é 4. Erro de digitação. Delta é igual a 4. Então, coloca aqui, ó, menos 4. Dividido por 4 vezes A. Então, meu A não é igual a menos 1, então vai ficar 4 vezes menos 1. Aqui. Repito, menos 4, dividido 4 vezes menos 1, dá menos 4. Aí tem menos 4 dividido por menos 4. Menos com menos, vai dar mais. E 4 dividido por 4, 1. Quem é o meu valor do y? 4 e 1. Ok? Vamos para a próxima. D. Nós temos y é igual a menos 4x ao quadrado mais 6x. Ou seja, tem o valor de A, tem o valor de B, mas não tem o valor de C. Ela é incompleta em C. Como é que se resolve, tia? Da mesma forma, tá bom? Utilizando as mesmas fórmulas. Para mim encontrar o x menos b sobre 2a. Então, analisando aqui. Menos b sobre 2a. Quem vai ser meu valor de b? 6. E o meu valor do a, ó, menos 4. Então, vamos substituir. Repetir o sinal de menos, ó. Menos. Quem é b? 6. Então, fica menos 6. Dividido por 2 vezes a. Repetir aqui o 2. E vou substituir o A. Quanto é que vale o A nessa função? Menos 4. Então, fica 2 vezes menos 4. Substituir, agora eu vou resolver, ó. Menos com mais, dá menos 6.
E aqui, mais com menos dá menos, e 2 vezes 4, 8. Então, fica menos 6 dividido por menos 8. Menos com menos vai dar o quê? Um resultado positivo. Então, aqui fica mais. Tia, mas 6 dividido para 8 vai dar um número decimal. Eu posso simplificar? Deve. Então, fica 6 oitavos. Vou simplificar por 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Então, fica 3 quartos. Lembrando que aqui está negativo, mas menos com menos, mais. Então, o resultado final fica positivo. Vamos encontrar agora o y, né? A gente encontrou aqui o x, que é 3 quartos. Simplifiquei o resultado final. O meu y é menos delta dividido por 4a. Então, aqui da mesma forma, ó, vou substituir na nossa fórmula de delta para poder substituir aqui, ó. Encontrar o nosso valor. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4ac é a nossa fórmula. B ao quadrado, quem é B, gente? Não é o C? Então, vai ficar 6 ao quadrado. Repete o sinal de menos, o númerozinho 4. 4 vezes A, quem é o valor de A? Menos 4. Então, fica menos 4. Vezes o valor de C. Tia, aqui não tem o valor de C. Então, vou representar ele por quem? Por qual número? 0. Não tem, vou representar ele por 0. Então, fica 6 ao quadrado, 36. 6 vezes 6, 36. Menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 0, 0. Então, meu delta é 36 menos 0, que é igual a 36. Então, vou substituir ele aqui, ó. Repetir o sinal de menos. Quem é meu delta que eu acabei de encontrar? Ó, 36. Então, fica menos 36 dividido por 4 vezes A, vai ficar quem? 4 vezes menos 4. Tia, da onde a senhora tirou esse menos 4? Lá da nossa função, ó. Menos 4, ele está correspondendo ao valor de A. Então, onde tiver A aqui, eu vou substituir por menos 4. Então, fica menos 36 dividido por 4 vezes menos 4. Repito aqui o menos 36 no nosso numerador. Agora eu faço, ó, mais com menos, menos. 4 vezes 4, 16. Então, fica menos 36 dividido por menos 16. Sinais iguais, negativo e negativo. Na divisão, menos com menos, vai dar mais. Então, o resultado vai ficar positivo. Se eu for dividir 36 por 16, vai dar um número decimal. Então, o que é o que eu acho melhor fazer? Simplifica a fração. Então, 36 eu vou simplificar por 4 e 16 também. 36 dividido por 4, 9. 16 dividido por 4, 4. Então, simplifiquei por 4, os dois negativos, fica o resultado positivo. Qual é o valor do meu y? 9 quartos. Encontrei aqui, ó, o meu vértice, ok? É fórmula bem simples, tá bom, gente? Essa questão, esse conteúdo é bem simples. É só realmente a gente saber quem é a fórmula, x menos b sobre 2a e o y menos delta sobre 4a. Então, a gente sabe essas fórmulas, vê lá o valor das variáveis, quanto vai valer b, quanto vai valer o delta, quanto vai valer o a, substitui na nossa fórmula e resolve as operações, tá bom? Vamos lá. Próxima questão. Estude o sinal das funções e faça o seu esboço. Então, a gente vai estudar lá os sinais da função para y igual a 0, maior que 0 e menor que 0. Vamos lá. A primeira tem assim, qual é a função? X ao quadrado mais x menos 1. Primeira coisa que eu vou fazer, que eu vou analisar. Eu tenho que encontrar as raízes dessa função. Se ela vai ter ou não. Primeiro eu tenho que calcular o delta. Se o delta for maior que 0, vai ter duas raízes. Se o delta for igual a 0, vai ter uma raiz. E se o delta for menor que 0, não vai ter nenhuma raiz. Então, o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou calcular o delta. Então, a gente já sabe que o delta vai ser o quê? B ao quadrado menos 4ac. Essa é a nossa formulazinha do delta. Então, aqui, ó, b ao quadrado. Quem é o meu b aqui? B aqui é 1, ó. A também será 1 e C vai ser menos 1. Então, aqui eu faço, ó, B ao quadrado, né? 1. Vai ficar 1 ao quadrado.
Menos 4 vezes o valor de A. Quem é o valor de A aqui? 1. Vezes o valor de C. Quem é meu valor de C? Ó? Menos 1. Substituir. Lembrando, o valor de A, o valor de B e o valor de C. Substituir aqui na nossa fórmula, que é B ao quadrado menos 4AC. Essa é a nossa fórmula. Substituir aqui, agora eu vou resolver. 1 ao quadrado, 1. Uma vez 1. Agora eu faço menos com mais, dá menos. E esse menos com esse menos aqui, dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes esse 1, 4. Então, meu delta é igual a 1 mais 4, que é igual a 5. Delta é igual a 5. Tia, delta deu maior que 0, então vai ter duas raízes, correto? Correto. Só que 5 não tem uma raiz quadrada exata. O que vamos fazer? A gente vai usar o valor aproximado, certo? Então, eu encontrei delta aqui igual a 5, né? Agora eu vou fazer o quê? Substituir naquela fórmula de Bhaskara, se lembram? Vou colocar aqui para vocês. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2A. Então, essa é a nossa fórmula de Bhaskara. Aqui eu já fiz ela direta, tá? Já substituí. Repeti o menos. Quem é o meu B aqui, ó? 1. Então, fica menos 1. Mais ou menos a raiz do delta. Quem é o delta que eu encontrei? 5. Então, fica a raiz quadrada de 5. Dividido por 2 vezes A. Então, tem um 2 aqui. Quem é o meu valor de A? 1. Então, fica 2 vezes 1. Então, já substituí aqui. Quando eu substituo, eu vou calcular agora as raízes, a positiva e a negativa. Vem pra cá. Então, peguei aqui a primeira raiz e a segunda raiz. Vou pegar, ó, menos com mais, menos. Então, fica menos 1. Mais. Quem é a raiz quadrada de 5? Como não tem uma raiz quadrada exata, eu vou pegar aproximadamente 2,24, ok? Então, peguei aqui, ó, mais com menos, menos, fica menos 1. Mais a raiz quadrada de 5, 2,24, dividido por 2 vezes 1. Agora eu faço, ó, menos 1 mais 2,24. Sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior. Então, eu tenho 2,24 menos 1, fica 1,24. Como o 2,24 é maior, está positivo, o 1,24 também fica positivo. Agora eu faço 2 vezes 1, 2. 1,24 dividido por 2 vai ser igual a quanto? A 0,62. Então, 0,62 é a minha primeira raiz, ok? Lembrando que 0,62 vai ficar entre quem? Entre o 0 e o 1, ok? É um número decimal, então ele está compreendido entre o 0 e o número 1. Segunda raiz, vou pegar, ó, menos 1, agora eu pego menos 2,24 dividido por 2 vezes 1. Sinais iguais, repete o sinal e soma. Então, repetir aqui o menos e vou somar. 1 mais 2,24 fica 3,24. Repeti o sinal de menos e somei, fica menos 3,24. Dividido por 2 vezes 1, 2. Então, menos 3,24 dividido por 2 é igual a menos 1,62. Então, menos 1,62 é a minha segunda raiz. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, quando y for igual a 0, x será 0,62 ou menos 1,62. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é esse, calcular as raízes da função, da parábola. Tia, calculei a raiz, encontrei elas duas, encontrei o valor do delta. O que é que eu vou fazer agora? A gente vai fazer o esboço desse estudo do sinal. A gente vai fazer agora. Ó. Pronto. A gente descobriu o quê? Aqui, x ao quadrado. O valor de A, tá? 1, maior que 0, tá positivo.
Se esse A aqui, ó, que A não é igual a 1, A não é maior que 0, se A vai ser voltada para cima. Ó, vai ter o ponto mínimo, com cavidade voltada para cima, porque o A é maior que 0. Então, eu já sei que no meu gráfico, ela vai estar voltada para cima. Outro detalhe, delta deu 5, delta é maior que 0, quer dizer o quê? Que essa parábola ela vai tocar duas vezes em 2 pontos a reta x. Delta maior que 0 vai tocar 2 vezes, ok? 2 pontos na reta x. Então, você já vai em mente como é que vai ficar o seu gráfico. É o que acontece aqui, ó. A lá está positivo, que eu acabei de falar. Então, ó, vai ser voltada para cima. E como delta deu 5, que é maior que 0, ela vai tocar 2 vezes o ponto, ó. Vem aqui e vai tocar aqui também, ó. Justamente que são as duas raízes que a gente encontrou, que foi o 0,62 e o menos 1,62. Então, aqui, ó, passo o meu x aqui, ó, minha abscissa, o eixo y, coloco as minhas duas raízes, que aqui está correspondendo a menos 1,62 e aqui é 0,62. Lembra? Menos 1,62 está entre 0 e 2. E o 0,62 está entre 0 e 1. Ok? Coloquei as minhas duas raízes, fiz o meu gráfico. Agora vocês vão ter que lembrar. Não tem aqui a nossa reta x? O que está para cima dela é o quê? Positivo. E o que está aqui embaixo dela, ó, que é esse pedacinho aqui mesmo da curva, é o quê? Negativo. Você lembra? Tudo que está aqui, ó, você se baseia pela linha do eixo x. O que está acima dele é positivo. O que está abaixo é negativo. Então, você tem que ver quais as partes estão positivas e quais as partes estão negativas. Esse aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, quando chega bem aqui, o gráfico começa o quê? Ó, a subir para cima dessa linha aqui, ó, do eixo x. Como ele começa a subir, esses valores aqui são o quê? Positivos. Aqui da mesma forma, ó, a partir desse ponto aqui, 0,62, o eixo começa o quê? Ó, a subir. Então, esse pedacinho aqui também, esse intervalo vai ser o quê? Positivo. Entre o menos 2 aqui, né? Entre o menos 1,62 e o 0,62, ó, o gráfico ele está abaixo do eixo x. Então, ele vai ser o quê? Negativo. Então, isso é muito importante para a gente fazer o estudo do sinal. Que a gente vai ter que determinar y igual a 0, menor que 0 e maior que 0. Tia, como é que eu faço isso? Vamos lá. Y igual a 0 são as raízes que a gente encontrou. Então, quando o y for igual a 0, x vai ser o quê? X vai ser igual a menos 1,62 ou x vai ser igual a 0,62. Y igual a 0 é sempre as raízes que a gente encontra lá aplicando na fórmula de Bhaskara. Agora eu quero saber quem é y maior que 0. Um número maior que 0 não são os valores positivos, então você vai analisar, ó. Quem é positivo? É esse intervalo aqui, ó, que é positivo, e esse daqui, ó. Positivo e positivo, que é onde a parábola cresce. Então, vai assumir esses valores para ser positivo. Então, y maior que 0, que são os valores positivos, x tem que ser o quê? Menor que menos 1,62, porque ele está aqui, ó. Então, tem que ser esse pedaço. Se eu pegar esse pedaço aqui da reta, esse intervalo, são números menores que menos 1,62. Então, para y maior que 0, aqui não é o positivo, então tem que ser os números menores que 1,62. E a outra parte que é positiva é esse intervalo, que são os números maiores que 0,62. Então, para y maior que 0, x tem que ser maior que 0,62. Ok? Ó, são as partes positivas. E para y menor que 0, são o quê? Os números negativos. Qual é a parte negativa? Ó? É a que está entre menos 1,62 e 0,62.
É esse pedacinho aqui, ó, que está negativo. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Vai ser o intervalo deles. Quando o y for menor que zero, que é essa parte aqui negativa, menor que zero, qual vai ser o intervalo que eu tenho? Menos 1,62 menor que x menor que 0,62. Ou seja, vai ser os valores compreendidos entre eles dois, entre menos 1,62 e 0,62. Aí termina o estudo aqui? Sim, a gente termina aqui. Vamos para a próxima. Próxima. Deu certo. Pronto. A nossa próxima questão eu tenho menos x ao quadrado mais 2x mais 2. Então aqui, primeiro passo que eu vou fazer, eu vou encontrar as minhas raízes. Eu tenho que encontrar o valor de delta primeiro. Depois que eu encontrar o delta, eu vou encontrar minhas duas raízes. Se ele for maior que zero. Ok? Lembra daquelas regras. Calculei aqui meu delta. Quem vai ser meu A? Meu A vai ser aqui, ó, menos x, então vai ser menos 1. 2x vai ser meu B, valor de 2. E esse 2 aqui independente vai ser o valor de C. A, B e C. Sei quem é meus valores de A, B e C, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar na fórmula de delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Quando eu substituo cada uma dessas letrinhas pelos valores correspondentes, B não é 2, então fica B ao quadrado, fica 2 ao quadrado. Menos 4 vezes AC. Repete o 4 vezes, quem é o valor de A aqui, ó? Menos 1. Então fica 4 vezes menos 1. Vezes o valor de C, que é quem? 2. Substituir, agora eu vou resolver. 2 ao quadrado, 4. Aqui, ó, menos com menos dá mais. Mais com esse mais aqui, fica positivo também. Mais com mais, mais. Agora eu multiplico. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, meu delta é 4 mais 8, que é igual a 12. Encontrei meu delta igual a 12. Tia, é um número maior que zero. Então, quer dizer o quê? Que essa função, ela tem duas raízes. Ela vai tocar o eixo x duas vezes. Agora que eu sei o delta, eu vou calcular o quê? As minhas raízes. Utilizando lá aquela fórmula. Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Essa é a minha fórmula, a formulazinha de Bhaskara. Certo? Para a gente encontrar o valor das raízes. Menos b. Repete o sinal aqui de menos. Quem é o meu valor de b, ó, lá no início? 2. Fica menos 2. Repete o mais ou menos, está aqui o mais ou menos. A raiz quadrada do delta. Quem é meu delta que eu acabei de descobrir? 12. Então fica a raiz quadrada de 12. Dividido por 2 vezes a. Repita aqui o 2. E quem é o valor de a? Ó, menos 1. Substituir, agora eu vou encontrar minhas duas raízes. Ó. Menos com mais, menos. Então fica menos 2. Aí eu pego a raiz positiva, mais. Quem é a raiz quadrada de 12? Mesmo caso da raiz quadrada de 5. Não é uma raiz quadrada exata. Então, a gente vai pegar um número aproximado. Então, estou utilizando aqui raiz de 12, aproximadamente 3,46. Então, ficam menos com mais, menos. Fica menos 2. Mais raiz quadrada de 12, 3,46, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes menos 1. Vamos resolver. Eu tenho menos com mais, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. 3,46 menos 2 fica 1,46. Aqui, como 3,46 está positivo e ele é maior, então 1,46 também fica positivo. Agora eu faço 2 vezes menos 1, fica menos 2. Agora eu faço o jogo de sinais aqui, ó. Mais do 1,46 com menos do 2 vai dar menos. 1,46 dividido por 2, 0,73. Então, quem é a minha primeira raiz, ó? Menos 0,73. Vamos para a segunda. Vou repetir aqui o menos 2 de cima. Agora eu vou pegar o quê? O sinal negativo. Menos
3,46 dividido por 2 vezes menos 1. Sinais iguais, gente, o que é que a gente faz? Repete o sinal e soma. Aqui não está negativo, ó, menos 2 e menos 3,46. Então, eu repito o menos. Repetir o sinal. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar. 2, eu tenho 2, mais 3,46 fica 5,46. Negativo. Menos 5,46. Dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. Agora que você olha o sinal, ó, tá negativo aqui em cima no numerador e negativo aqui embaixo, menos com menos, mais. Fica um resultado positivo. 5,46 dividido por 2 dá 2,73. Então, a minha segunda raiz é 2,73. Fiz o primeiro passo. Encontrei o y igual a zero. Ou seja, quando o y for igual a zero, x vai ser igual a quanto? 0,73 menos ou 2,73. É os dois valores quando o y for igual a zero. Agora eu preciso fazer o quê? O gráfico dessa função. Então, a gente tem que considerar o quê? O valor do delta. Delta deu maior que zero, deu um número positivo, então ele vai tocar quantas vezes no eixo x? 2. E o valor de A da parábola? O valor de A vale quanto? Não é menos x ao quadrado? Como se tivesse quem? O menos 1. Então, se está negativo, A é igual a menos 1. É um valor negativo, quer dizer que A é menor que zero. Quando A é menor que zero, qual é a concavidade da parábola? Ó, ela é voltada para baixo. Ela vai ter o ponto máximo aqui em cima. Então, A menor que zero, concavidade voltada para baixo. Então, a gente já tem uma ideia de como vai ser o nosso gráfico. Que vai ser da seguinte forma. Ó. Lembra lá? Delta não deu 12? Então, ele vai tocar aqui 2 vezes, ó. O eixo x. Toca 2 vezes. E como A é negativo, A não é menos 1, vai ser voltado para baixo o gráfico. Aí aqui eu tenho, ó, entre 0 e menos 2, vai ser quem? Menos 0,73, minha primeira raiz. E aqui entre 2 e 4 vai ser quem? O 2,73, ó. 2,73. Agora eu vou analisar os sinais. O estudo dos sinais. Lembra? Eu tenho uma reta aqui, a reta x. O que está acima dela são valores o quê? Positivo. O que está abaixo dela são valores negativos. Analisando aqui o gráfico, quem aqui está acima dela? Ó? Esse intervalo aqui, ó, a curva. Então, esse valor aqui vai ser positivo. Está acima do eixo x. Agora aqui, ó, a partir do 0,73, do menos, né? A partir daqui, o gráfico começa o quê? A descer. Então, quer dizer que esse pedacinho aqui, ó, vai ser o quê? Negativo. Da mesma forma desse, ó, a partir do 2,73, o gráfico começa a descer. Então, quer dizer que aqui também vai ser negativo. Agora, a gente vai só montar nosso sinal, ó. Quando o y for igual a zero, ó, quem vai ser minhas raízes? X é igual a menos 0,73 ou x é igual a 2,73. Esse é o valor de zero, quando for igual a zero. Para y menor que zero. Menor não são os números negativos? Aqui, ó. Menor não são os números negativos? Então, eu tenho aqui. A partir do menos 0,73, esses valores aqui, ó, menores que ele, vai satisfazer y menor que zero. E a partir do 2,73, aqui não está negativo, então os valores acima dele também vai satisfazer o y igual a zero. Ou seja, vou ter x menor que menos 0,73 ou x maior que 2,73. Quando eu tiver y maior que zero, não são os valores positivos? Onde é que está o valor positivo? Está entre 0,73 e 2,73, está entre eles dois, ó, que é justamente essa curva, são os valores positivos. Então, qual vai ser meu x? Vai ser esse intervalo. Menos 0,73 é menor que x, que é menor que 2,73.
Gente, inicialmente esse conteúdo ele parece ser muito confuso, porque a gente tem que ter muita atenção ao analisar o gráfico. Mas quando você aprender essa questão de todos os valores, toda a parte do gráfico que está acima de x é positivo, que está abaixo é negativo, você organiza o seu gráfico, o seu esboço, vai dar para você analisar quando o y for igual a zero, que é sempre o valor das raízes, quando ele for menor, que é a parte negativa, e quando ele for maior, que é a parte positiva que está lá no seu gráfico. Então, você vai só comparar e analisar, tá bom? Então, assim, quando estiver resolvendo, vendo o vídeo, vê com atenção, para, volta, para poder pegar esse conteúdo bem. Última questão desse assunto, nós temos 2x² menos 3x mais 1. Então, foi o mesmo processo que eu expliquei na A e na B. Pego aqui essa parábola, essa função, e vou encontrar o valor do delta. Então, eu utilizo b² menos 4ac. Aqui eu já substituí tudo. Então, quem é o valor do meu delta? 1. Peguei cada letrinha dessa, o valor de A, o valor de B, o valor de C. Substituí aqui igual no outro processo que eu acabei de explicar para vocês. E encontro o valor do meu delta, que é igual a quanto? 1. Tia, valor de delta é igual a 1, maior que 0. Então, quer dizer o quê? Tem duas raízes no gráfico. Encontrei o delta, vou agora para quem? Fórmula de Bhaskara. Menos b, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2a. Então, eu utilizo essa fórmula aqui, matriz, que vai resultar nisso, ó. Menos, aqui o menos. B, quem é o meu valor do B, né? Menos 3 aqui, fica menos 3. Mais ou menos, tá aqui o mais ou menos, a raiz do delta. Então, a raiz quadrada de 1, porque eu não encontrei o delta aqui igual a 1, então fica a raiz quadrada de 1. Dividido por 2 vezes a. Repetir o 2, quem é o valor de a aqui, ó? Não é o primeiro? É 2. Então, no lugar desse a aqui, eu substituí por 2. Então, fiz toda a substituição, eu vou resolver agora, ó. Menos com menos, mais. Fica mais 3. Aí, eu vou pegar mais, quem é a raiz quadrada de 1? 1. Dividido por 2 vezes 2. Ok? Agora, a gente vai resolver. 3 mais 1, 4. 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 4, igual a 1. Aí, na segunda raiz, eu vou pegar a negativa. Eu peguei positivo aqui, vou pegar a negativa agora. 3 menos 1, 2. 2 vezes 2, 4. Nesse caso, como é o número decimal exato, 2 dividido por 4, 0,5. Então, nesse primeiro passo, eu encontrei as minhas duas raízes, que é igual a 1 e é igual a 0,5. Próximo passo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o estudo do nosso sinal, do gráfico. O A não é igual a 2, não está positivo, não é maior que 0? Então, a concavidade vai ser voltada para cima. Delta maior que 0, então eu vou ter 2 pontos que o eixo vai tocar, que a parábola vai tocar o eixo x, que é justamente o que a gente encontrou, 0,5 e 1, certo? Agora a gente vai fazer o jogo do sinal, ó. Essa partezinha aqui entre 0,5 e 1, ela está abaixo do eixo x. Então, ela é o quê? Negativa. Essa parte aqui vai ser o quê? Positiva, ó. Está acima. E aqui também está positiva, porque está acima do eixo. Então, vamos fazer nosso estudo. Quando y for igual a 0, vai ser quem o valor de x? 0,5 ou 1. Quando y for maior que 0, não são os positivos? Então, positivos estão aqui, ó. Então, para y maior que 0, x tem que ser menor que 0,5 ou ele tem que ser maior que quem? Que 1. E quando y for menor que 0, que são os valores negativos, ele está nesse intervalo aqui compreendido entre o 0,5 e 1. Então, fica assim, ó, 0,5 é menor que x, que é menor que 1. Então, a gente finaliza essa questão e vamos para a próxima, tá bom? Próxima questão é a terceira, que fala o seguinte: dada a função y é igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3, responda. Então, aqui eu já respondi a e a E, porque é para ser mais direta, certo?
Ah, a concavidade da parábola. Então, aqui não está negativo o valor de x ao quadrado, menos x ao quadrado. Então, quer dizer que o valor de A é negativo. Se é negativo, será voltada para baixo. A alternativa é a ordenada em que o gráfico intersecta o eixo y. Gente, sempre a ordenada que vai tocar o eixo y é sempre o valor independente. Então, nós analisamos aqui, ó, tem de menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, quem é o valor independente aqui? É o 3. Então, é justamente nesse ponto aqui, nessa ordenada em que o gráfico vai tocar o eixo x, o eixo y, perdão, tá bom? Então, aqui vai ser y igual a 3. É sempre esse valorzinho aqui, independente, certo? Vamos lá. A B pede para a gente calcular as raízes dessa função, certo? Então, repetir aqui, ó, menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, eu vou calcular a raiz dela. Então, eu vou utilizar quem? O delta e a fórmula de Bhaskara. Meu delta, b ao quadrado menos 4ac. Então, eu tenho aqui, substituir. Quem vai ser meu b? 2. Quem vai ser meu a? Menos 1. Quem vai ser meu c? Vai ser 3. Então, eu tenho aqui, substituir, ó, fica 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes 3. Substituir, agora eu vou resolver. 2 ao quadrado, 4. Menos com menos, mais. Mais com mais o 3, fica mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 4 mais 12, 16. Encontrei meu valor do delta. Agora eu vou substituir aonde, ó? Menos b, mais ou menos, a raiz do delta dividido por 2a. Nossa fórmula de Bhaskara. Então, vai ficar aqui da seguinte forma. A gente já conhece todo esse processo, a gente já viu bastante. Ficar menos 2, mais ou menos, a raiz quadrada de 16, dividido por 2 vezes menos 1. Isso é o que? Aplicando, ó. Quem é o valor de b? 2. Quem é o valor do delta? 16. Quem é o valor do a? Menos 1. Então, substituir, agora eu vou resolver, ó. Menos com mais, dá menos, fica menos 2. Mais, quem é a raiz quadrada de 16? 4. 4. Dividido por 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1. Agora, a gente vai fazer aqui, ó. Eu tenho menos 2 com mais 4. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, eu tenho 4 menos 2, 2. Como 4 é maior e está positivo, o 2 também fica positivo. Agora eu fico, ó, 2 vezes menos 1, menos 2. Agora eu tenho 2 dividido por menos 2. Como aqui está positivo e aqui está negativo, sinais diferentes, fica negativo. 2 dividido por 2, 1. Então, quem é a minha primeira raiz? Menos 1. A segunda, eu vou pegar o quê? A negativa. Menos 2. Agora eu pego o sinalzinho aqui de menos, ó. Menos. A raiz do delta que é quem? 4. Então, fica menos 2, menos 4, dividido por 2 vezes menos 1, que é o valor lá dual. A gente se baseia sempre pela parábola aqui, pela nossa função, o valor da nossa função. Aqui eu tenho menos 2, menos 4. Sinais iguais, repete o sinal e soma. Repeti o sinal de menos e somei. 2 mais 4, 6. Dividido. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, fica menos 6 dividido por menos 2. Aqui não está negativo os 2, menos com menos, então o resultado vai ficar mais. 6 dividido por 2, 3. Então, quem é a minha segunda raiz? 3. Ah, quais são as raízes da função, tia? Fecha, menos 1 e 3. Ok? A próxima pergunta, próximo item, ele quer saber quais são os vértices da coordenada. Então, lembra lá na nossa primeira questão? Para mim saber o vértice da coordenada, eu tenho que utilizar o menos b dividido por 2a para ser o valor de x e o menos delta dividido por 4a para descobrir o valor de y, ok? Então, vamos lá. Repetir aqui o menos. Quem vai ser o b, analisando aqui, ó? b vai ser igual a quem? A 2. Então, fica menos 2 dividido por 2 vezes a. Repetir aqui o 2. Quem é o valor de a aqui? Menos 1. Então, fica 2 vezes menos 1. Menos com mais, menos. Então, fica menos 2.
E 2 vezes menos 1 também vai dar menos 2. Como aqui os dois são negativos, o resultado vai ser o quê? Positivo. 2 dividido para 2, 1. Ok? Então, o meu x aqui, ó, do vértice, vai ser 1. Agora eu vou encontrar o valor de y. Para encontrar o valor de y, eu vou utilizar menos delta dividido por 4a. Então, aqui embaixo, gente, pegando a referência aqui deles, ó, eu já calculei o valor do delta. Até aqui também, ó, a gente já tinha calculado o valor do delta, a gente sabe que é quanto? 16. Então, vai ficar, ó, menos delta dividido por 4a. Repetir o menos. Quem é o delta? 16. Então, fica menos 16 dividido por 4 vezes a. O valor de a não é menos 1, então fica 4 vezes menos 1. Repetir aqui o menos 16 e eu vou multiplicar aqui o meu numerador. 4 vezes menos 1 fica menos 4. Os dois estão negativos, ó, menos 16 dividido por menos 4. Menos com menos, mais. 16 dividido por 4 dá 4. Então, o meu valor do y é 4. Então, quem é o meu vértice? 1 e 4. Ok? E na alternativa dele, pergunta. Analisando a parábola, eu vou ter o valor máximo ou o valor mínimo? Valor máximo. Por quê, tia? Aqui a função, o valor de A não está negativo? Se A está negativo, quer dizer que a concavidade da parábola vai ser o quê? Voltada para baixo. Então, a gente vai ter o ponto máximo bem aqui, ó. Então, vai ser o valor máximo ou o valor mínimo? Valor máximo. Ok? Vamos para a próxima questão. Fala o seguinte. Uma pedra é lançada do solo verticalmente para cima. Então, ela está no solo e ela é lançada verticalmente para cima. E ao fim de t segundos, atinge a altura h em metros, dada pela equação, né, pela função. H é igual a 40t menos 5t ao quadrado. Pergunta, qual a posição da pedra no instante t? Então, ele quer saber quando t for igual a 2 segundos. Ele fala, qual a posição da pedra no instante 2s? 2s, 2 segundos, não é o valor do t, que é tempo? Então, onde tiver t, eu vou substituir por quem? Por 2. Então, eu fiz aqui, ó, 40 vezes t menos 5t ao quadrado. Então, onde tiver esse tzinho aqui, eu vou substituir por 2 segundos, que é o valor da questão que ela está pedindo. Então, fica 40 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado, porque aqui está t ao quadrado. Vou resolver. 40 vezes 2, 80. Menos, repete o 5, e eu resolvo primeiro aqui a potência. 5 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Então, repetir aqui o 80 menos 5 vezes 4, 20. 80 menos 20, 60 metros. Ou seja, no instante t, quando ela estiver com 2 segundos, certo? No tempo de 2 segundos, ela vai estar correspondente a 60 metros, ok? Próxima questão. A trajetória de um projétil lançado é uma curva de equação S igual a 40t ao quadrado mais 200t. Onde S é o espaço em metros e t é o segundo. Qual a altura máxima atingida por ele? Gente, essa é bem simples, tá? Para a gente saber a altura máxima que ele pode alcançar, a gente tem que calcular o valor de y. Se lembra lá no vértice que a gente viu o valor de x e y? Para a gente conseguir, ó, se a gente analisar aqui o gráfico, o ponto máximo, a altura máxima que ele pode alcançar, está correspondente a quem? Ao eixo y. Se ele vai aqui, 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 dependendo do ponto, qual é a altura máxima. Então, basta eu calcular o valor de y. Você lembra do vértice? Que é justamente aquela fórmula que a gente já acabou de ver, ó. Menos delta dividido por 4a. Então, eu vou pegar essa equação, menos 40t ao quadrado mais 200t igual a 0, e vou calcular o delta para poder substituir aqui, ó. Menos delta dividido por 4a. Somente isso. Então, aqui eu tenho b ao quadrado menos 4ac. Quem vai ser meu b, ó? Vai ser o 200. Fica 200 ao quadrado. Menos
4 vezes A, que é o valor de A, menos 40. Vezes o valor de C. Tia, não tem o valor de C, então vou substituir por quem? Por zero. Para zero. 200 ao quadrado, 40.000. Menos com menos, mais. Mais, com esse mais aqui, fica mais também. 4 vezes 40 vai dar 160. 160 vezes zero vai dar o quê? Zero. Então, não precisa nem somar ou subtrair. Delta é igual a quanto? 40.000. Então, fica menos delta dividido por 4 vezes A. É o seguinte, ó. Meu delta é 40.000, então repeti o sinal de menos. No lugar do delta, eu coloquei o valor dele, 40.000. Dividido por 4 vezes A. Quem é o valor de A? É menos 40. Então, fica 4 vezes menos 40. 40.000 dividido por 4 vezes menos 40. Vou resolver aqui, ó. Eu repeti o menos 40.000 e ao multiplicar 4 vezes o menos 40, eu encontro quem? Menos 160. Como os dois são negativos, ó, menos com menos, vai dar mais. E 40.000 dividido por 160 é igual a 250 metros. Então, a altura máxima que ela atingiu foi 250 metros. E a nossa última questão, para a gente finalizar essa correção, ele fala assim: dada a função definida por 3x ao quadrado menos 1, determine a imagem do número real. X igual a 2 raiz de 5. Então, se eu quero calcular a imagem, o valor de x vai ser igual a quem? A 2 raiz de 5. Então, onde tiver o x, eu vou substituir aqui, ó. Tá bom? Então, eu tenho 3x ao quadrado menos 1. Então, no lugar desse x, eu vou colocar esse valor. Então, vou repetir aqui, ó, o 3. Esse x não é 2 raiz de 5, então não está elevado ao quadrado, então esse 2 raiz de 5 vai ficar elevado ao quadrado, menos 1. Então, vou repetir aqui o 3 vezes. Agora eu vou resolver. 2 ao quadrado, 4. 2 elevado ao quadrado, 4. Só que nesse caso aqui eu tenho a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Lembra daquela regra? Ó? Aqui não é 2, então eu posso cancelar esse 2 do índice com 2 do expoente, né? Quando eu cancelo esse 5, ele sai de dentro do radical. Então, fica 3 vezes 4 vezes 5. Menos quem? Menos 1. Agora, eu multiplico. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. 60 menos 1, 59. Então, a imagem dele vai ser 59, tá bom? A gente encerra a nossa correção por aqui e até a próxima aula.